E continuando a nossa série em busca do melhor notebook gamer custo-benefício, hoje é dia de fazer a análise do Asus TUF Gaming A15. Esse notebook promete entregar um dos melhores conjuntos da categoria, entregando uma boa construção, boa tela e também um ótimo desempenho, e tudo isso por um preço relativamente acessível. Então a missão de hoje é justamente fazer uma análise completa, fazer uma desmontagem para descobrir se ele realmente entrega tudo isso e se vale a pena investir a sua grana. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. E agora, bora para o nosso vídeo de análise completa do Asus TUF Gaming A15. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra as chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto, agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. E o primeiro ponto que a gente vai analisar vai ser design e construção. O A15 traz esse design mais robusto, trazendo essa textura que lembra bastante metal, também linhas que são mais saltadas, né? É aquele típico notebook gamer de uma ou duas gerações atrás, como era, por exemplo, o antigo Acer Nitro. Só que atualmente a gente está vendo que esse tipo de design está sendo substituído por designs mais minimalistas. Mas de qualquer forma, é um notebook muito bonito, que entrega vários detalhes, como por exemplo a escrita TUF Gaming, as luzinhas de indicação que ficam aqui na parte de cima. E no geral é um design bem bacana, viu? Se você gosta de notebooks que são mais parrudos, com certeza você vai curtir bastante esse design. Na parte da construção, nós temos plástico em basicamente todo o notebook. Então aqui na tampa da tela é um plástico que tem essa simulação de aço escovado. Aqui a gente tem uma textura que é um pouco mais rugosa. Na parte interna, nós também temos aquela mesma simulação de aço escovado aqui, né, na parte do teclado. E por fim, na parte de baixo, nós temos um plástico que parece ser um pouco mais fraco, né, um plástico mais barato. Mas normalmente a parte de baixo dos notebooks vem com esse plástico um pouquinho mais fraco mesmo. Aqui na parte de dentro, nós temos um touchpad bem pequenininho mesmo, que tem 2 botões. Isso aqui é bem difícil de você encontrar hoje em dia. Temos um teclado que já vem com tecladinho numérico e também é um teclado RGB. Então você consegue ver que a iluminação muda de cor, né? Fica azul, fica verde, fica vermelho e aí, consequentemente, ele consegue fazer as outras cores também através do gerenciamento aqui dentro do notebook. Então, em design e construção, esse notebook realmente entrega um bom conjunto, mas nada que seja muito diferente dos seus concorrentes na mesma faixa de preço, como por exemplo o Lenovo Lock ou até mesmo o Acer Nitro V15. Então, no geral, é bonzinho, mas nada de diferenciado. Agora bora para as conexões e aqui do lado esquerdo nós temos a porta de carregamento do carregador que vem na caixa, né, que tem 180 watts, tem uma porta de rede, tem uma porta HDMI, 2 portas USB tipo A, uma porta USB tipo C, que é compatível apenas com vídeo e não é compatível com carregamento, e uma porta de áudio. Já do lado direito, nós temos apenas uma porta USB tipo A. Então, em conectividade, ele entrega boas conexões, como por exemplo a conexão de rede e também uma porta USB tipo C, que é compatível com vídeo, e se você quiser, você pode, por exemplo, pegar um cabo USB tipo C, plugar aqui nessa entrada, e aí se você tiver um monitor portátil ou mesmo um monitor normal que aceite USB tipo C, você pode utilizar tranquilamente, entendeu? Então só conectar aqui, ele vai passar energia e vai passar o vídeo. Só que infelizmente essa porta não é compatível com energia, e aí não faz nenhum sentido, né? Porque, por exemplo, o Acer Nitro V15 já é compatível com carregamento. Então, nesse quesito ele acaba ficando atrás do seu concorrente. Só que tem outro ponto muito importante, já que aqui, se você reparar, você vai perceber que não tem porta para cartão de memória, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Isso significa que se você faz parte daquele público que tem que ficar colocando cartão de memória, ou por causa do drone, ou por causa da câmera, você vai ter que comprar um adaptador USB tipo C. Então esse é um ponto muito negativo, né? Já que tem muitas pessoas que vão comprar esse notebook justamente para trabalhar com imagem, trabalhar com vídeo,
vídeo e, consequentemente, você vai acabar precisando da porta de cartão de memória. Então, para mim, esses foram os dois pontos que pegaram mais no quesito conectividades. A falta da porta USB tipo C que aceita carregamento e também a falta de uma porta para cartão de memória. E agora, bora conhecer a tela desse notebook. Ele vem equipado com um painel IPS de 15,6 polegadas, que tem resolução Full HD e também tem taxa de atualização de 144 Hz, já que a gente está falando de um notebook gamer, né? O que torna esse notebook perfeito para aquele público que quer consumir um conteúdo, que quer trabalhar com imagem, com vídeo, com programas de engenharia e principalmente que quer dar uma jogadinha, já que além de ter imagens que são muito boas, assim, não são as melhores da categoria, mas são muito boas justamente por ser um painel IPS. E além de tudo isso, ainda tem taxa de atualização de 144 Hz, o que torna essa máquina perfeita para aquele público que gosta de jogar, né? Principalmente aqueles jogos que você precisa de 120, 150, 160 FPS, e essa tela aqui vai conseguir entregar uma boa taxa de atualização. E a única coisa que eu acho que poderia melhorar um pouco é justamente o brilho, já que o brilho dele parece um pouquinho baixo, né? Ficando ali na faixa dos 300 nits. Mas fora isso, é uma ótima tela e com certeza vai atender a maioria do público. E agora, bora para hardware e desempenho. Esse notebook vem equipado com o processador Ryzen 7 7435HS, que é um processador muito potente, já que tem 8 núcleos e 16 threads. Ele também já vem com memórias DDR5 rodando a 4800 MHz e você consegue encontrar versões com a RTX 2050 e também com a RTX 3050. Então, basicamente, ele vai atender aquele público que realmente precisa da versão mais barata com a 2050, mas também vai atender aquele público que quer uma versão um pouquinho mais potente com a 3050. Só que aqui tem um ponto bem importante, porque os concorrentes que estão equipados com a 3050, normalmente eles têm uma 3050 com 6 GB de VRAM. Só que nesse caso é uma 3050 que tem apenas 4 GB de VRAM. Então você tem que ver se isso realmente importa para você, porque se importar, aí você tem que ir para os concorrentes. Mas se não importar, ele vai entregar um desempenho talvez até maior do que os concorrentes, porque as memórias que estão equipadas aqui são um pouquinho mais potentes. E quando eu falo memórias, são memórias da placa de vídeo dedicada, ou seja, a VRAM, beleza? E para descobrir o real poder dessa máquina, a gente rodou um teste de benchmark lá no Performance Test. No teste de processador, nós conseguimos cerca de 25 mil pontos e no teste da placa de vídeo nós conseguimos 12 mil pontos. A gente também aproveitou para testar lá no Geekbench 6 e o resultado foi o seguinte: em Single Core nós conseguimos 2.056 pontos e em Multicore 10.170 pontos. E já na placa de vídeo a pontuação foi de 58.227 pontos. Então deu para ver que os resultados foram bons, só que quando a gente compara com um notebook que tem a mesma placa de vídeo, a gente consegue perceber que eles realmente foram muito bons. E no caso a comparação que a gente fez foi com o Acer Nitro V15. Vou pegar ele aqui para vocês e aí já vou te mostrar o resultado. Esse notebook ele não vem equipado com o mesmo processador, ele vem equipado com o processador da Intel, mas a placa de vídeo é basicamente a mesma. E aí depois de rodar os mesmos benchmarks, a gente conseguiu o seguinte resultado. No teste de processador, ele conseguiu cerca de 20.900 pontos contra 25.000 desse, ou seja, o Ryzen 7 é mais potente do que esse 5, e no teste da placa de vídeo ele conseguiu 9.600 pontos contra mais de 12.000 pontos dessa versão. E aí agora você pode estar pensando, né? Pô, Guilherme, mas como que um notebook que tem a mesma placa de vídeo consegue entregar resultados que são diferentes, né? Principalmente porque esse aqui tem 2 GB a mais de VRAM do que esse aqui, já que ele tem 6 e esse aqui tem 4. E essa diferença existe justamente porque a placa de vídeo do A15 trabalha com TGP de até 75 watts, enquanto que a placa de vídeo do Acer Nitro V15 trabalha com TGP de até 65 watts. Ou seja, essa aqui trabalha consumindo mais energia e, consequentemente, gerando mais calor. Só que não para por aí, porque também tem diferença nas memórias, já que a largura de banda dessa aqui é um pouquinho mais alta quando comparado com essa. Se eu não me engano, essa aqui é 192 e essa é 129, e também tem algumas diferenças, né, no hardware da memória. Então, mesmo os dois notebooks tendo a mesma placa de vídeo, esse aqui acaba levando a vantagem justamente por trabalhar com TGP mais alto e também por ter memórias melhores, mesmo tendo menos memória quando comparado com esse aqui. Só que para saber se esse notebook é realmente importante, a gente rodou vários jogos. E o primeiro que a gente testou foi o Fortnite com preset no épico e na resolução Full HD, e a gente conseguiu ali uma média de mais ou menos 120 FPS com o DLSS ativo. Então, como você está vendo, a jogabilidade está muito boa, as temperaturas estão relativamente altas, mas ainda assim não teve nenhum thermal throttling. Isso é muito bom. A gente também conseguiu rodar o Cyberpunk 2077 na resolução Full HD e com preset no alto ali na faixa dos 60 a 65 FPS. Outro jogo que a gente testou foi o CS2 e aqui com preset no alto e resolução Full HD a gente conseguiu uma média de 120 FPS e as temperaturas ficaram na faixa dos 83 graus. E por fim a gente testou Assassin's Creed Valhalla com preset
i7 no alto, resolução Full HD e a média foi de 40 a 50 FPS com uma ótima jogabilidade. Então deu para ver que o desempenho dessa máquina é realmente bom para sua categoria e a única coisa que seria um ponto de atenção é justamente as temperaturas, porque como eu mostrei para vocês, ele chega ali na faixa dos 80 a 83 graus, não que isso seja um problema, né? Mas ele é um notebook mais esquentadinho quando comparado com seus concorrentes. E agora bora desmontar essa máquina. E para desmontar essa máquina também é bem fácil, você vai precisar de apenas uma chave Phillips para remover os 11 parafusos que ficam aqui na parte de baixo. E cara, aqui você tem que tomar muito, mas muito cuidado na hora de remover esses parafusos, porque tem basicamente 3 tamanhos. E aí se você trocar esses parafusos de lugar, tem uma chance muito grande de você acabar danificando a carcaça. Inclusive se liga só nesse detalhe, dá para ver que tem um pontinho aqui, né? Isso aqui não é um detalhe do notebook. Se você reparar, ele tá bem aqui embaixo do parafuso. Isso aqui provavelmente aconteceu quando a primeira pessoa desmontou esse notebook, ela não separou os parafusos e quando foi montar apareceu esse calombinho aqui, porque ela inverteu os parafusos de lugar. Já que esse é um notebook que a gente pegou emprestado para produzir conteúdo, então a gente não sabe muito bem, né, se a pessoa trocou um parafuso com outro ou até colocou um parafuso errado. O que a gente sabe é que ficou a marca aqui na carcaça, né? Mas voltando aqui para a desmontagem, depois de tirar todos os parafusos, basta ir soltando as chavinhas da tampa inferior e aqui você também tem que ter bastante cuidado para acabar não quebrando as chavinhas, beleza? Depois basta remover essa tampa e essa aqui é a parte interna do Asus TUF Gaming A15. Aqui a gente consegue ver que ele tem 2 slots para memória RAM, que são DDR5 rodando a 4800 MHz. Aqui temos o SSD NVMe, que já veio nele, que tem 512 GB, e do outro lado temos um slot livre para SSD NVMe. Então você pode tanto trocar o que vem nele, quanto colocar mais um caso você queira. Dá para ver que o sistema de dissipação térmica é bem robusto, justamente porque esse notebook entrega uma potência um pouco maior, né, e consequentemente gera mais calor. Aqui do lado da bateria nós temos um espaço livre, que eu não sei para que serve, mas caberia tranquilamente um SSD SATA. E por fim temos essa bateria de 48 Wh. E falando em bateria, a gente rodou um teste de reprodução contínua de vídeo com o brilho da tela em 50%, com o som desligado e com a luz do teclado acesa. E a gente conseguiu uma taxa de descarregamento de 35% por hora, o que daria mais ou menos uma autonomia de 3 horas nessa condição de uso. Então, se você é aquele usuário que utiliza menos, você pode esperar aí cerca de 4 horas de uso, mas se você é aquele usuário que utiliza bastante, espere aí no máximo 2 horas de uso, lembrando que você não pode utilizar esse notebook ao máximo sem o carregador plugado, beleza? Porque o carregador tem 180 watts e ele consegue entregar toda a potência para alimentar tanto a placa de vídeo quanto o processador. E se você tentar usar só na bateria, ela tem a potência de 48 Wh, ou seja, vai faltar muita potência para poder tocar essa máquina. E fora que você vai acabar estressando a bateria sem nenhuma necessidade, né? Então sempre que puder, utilize o carregador. E agora bora testar a webcam desse notebook. Lá nas especificações está falando que ele tem uma webcam com resolução 720, deixa eu abrir aqui, possivelmente deve ser as mesmas que equipam os VivoBook, né? Tanto o VivoBook 15 quanto o VivoBook 16. Abri aqui nas configurações e realmente é uma câmera 720 com 30 FPS. Coloquei aqui para gravar e cara, por ser uma câmera 720, vou falar para vocês que é uma câmera boa, viu? Ficando bem na frente aí de câmeras que são Full HD e ficam bem mais embaçado. Então dá para ver que a imagem fica muito boa mesmo, não fica com muita... aqueles quadradinhos que ficam aqui, né? Aquele borrado. É uma imagem tranquila e essas duas luzes são muito fortes. Então, no geral, essa câmera aqui tá bem bacana, viu? E o áudio que você tá escutando também é do notebook. Então aproveita e deixa aí nos comentários se é uma boa imagem e se é um bom áudio. Então, depois de tudo que eu mostrei nesse vídeo, deu para perceber que esse notebook realmente entrega uma boa construção, entrega uma boa tela, entrega um ótimo desempenho e assim, só fica pecando um pouco nas conectividades e também nas temperaturas, já que os seus concorrentes têm conectividades melhores e também acabam ficando um pouquinho menos esquentadinho, né? Mas ainda assim, caso você encontre esse notebook num valor bacana, esse aqui pode ser um ótimo notebook para você. Então, se você trabalha com engenharia, se você trabalha com arquitetura, com imagem, vídeo, ou se você é apenas um entusiasta de games, com certeza ele vai entregar o desempenho que você precisa e também vai entregar uma boa experiência, né? Tanto uma experiência de ter uma tela bacana, quanto a experiência no geral de ter uma construção boa e também a personalização do teclado RGB. E caso você queira comprar esse notebook, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E a gente também vai deixar o link aqui na descrição dos upgrades compatíveis com essa máquina e também dos seus concorrentes, tanto o Lenovo Lock como também o Acer Nitro V15. E se vocês quiserem, a gente também pode deixar o link do novo Dell Aurora 16, que é o novo notebook de entrada da Dell, só que atualmente ele está com preço bem elevado, o que acaba
acaba deixando ele bem distante do A15, do V15 e também do Lenovo Lock. E caso você conheça outro notebook nessa mesma faixa de preço que entregue mais do que esse, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai testar e se ele for realmente bom a gente pode acabar te enviando. E caso você queira um vídeo comparativo desse notebook com qualquer outro notebook, também deixa aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!